Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Pensando Fora da Caixinha. Eu, André Quintanilha, junto com o meu amigo Eric Saboia, e hoje uma grande amiga, uma guerreira, é a nossa convidada e, como sempre, vamos deixar que a pessoa se apresente. É com você, minha amiga. Eu sou Ana Cris Gêmeas, sou moradora da cidade de Mesquita, um município da Baixada Fluminense, o município mais novo do estado do Rio de Janeiro, e ocupei a vaga como parlamentar e sou gêmeas. E a minha irmã gêmeas, Cris Gêmeas, teve 2 mandatos de vereadora também na cidade de Mesquita. Que legal, que charme, hein? 2 Cris, né? Não é? E o eleitor nem sabe, né, quem é que tá no gabinete. Quem ganha 2 vereadoras com um voto só. Exatamente. Minha amiga, como é de praxe aqui, a gente sempre tenta buscar que a pessoa traga um pouco da sua informação da sua vida pessoal mesmo, da sua infância, para que cada um que esteja em casa, ou no trabalho, ou no trânsito assistindo, né, possa ter você de uma forma mais próxima. Então, dentro disso, como é que foi essa infância aí, vocês, na cidade mais nova do estado do Rio de Janeiro, né? Como é que foi essa infância, essa realidade social de vocês? Conta um pouco mais pra gente aí. Então, eu sou moradora da cidade de Mesquita e o bairro onde a gente nasceu e se criou e a gente permanece até hoje é o bairro chamado Vila Norma, né? É um bairro carente, né, de pessoas trabalhadoras e aguerridas, mas um bairro com muitas dificuldades, né, da questão de urbanização e dificuldade social também. É um bairro que é dividido, é um bairro Vila Norma que é algo novo. É um bairro dividido entre o município de Mesquita e município de São João, porque é divisa, corta pelo rio Sarapuí. E a gente viveu nossa vida, nossa infância nessa área carente, que é o bairro Vila Norma, na cidade de Mesquita. E minha mãe é professora, meu pai é da Marinha Militar. E a gente tem um irmão que é 1 ano só mais velho. E a gente conviveu muito com os moradores da cidade de Mesquita. E no bairro, é um bairro que a gente ficava muito próximo dos vizinhos. Ainda as pessoas ficavam na rua conversando. E a gente viveu essa realidade toda. Sempre estudei em colégio público, nunca estudamos em colégio particular, sempre foi em escola pública. A minha mãe sempre valorizou muito a educação, a formação, e isso a gente trazia para dentro do bairro, a importância da educação para a formação do cidadão, para o seu crescimento. E essa política, né, que a gente fala que muitas pessoas não gostam, que mexem com a vida de dentro da casa da pessoa, da família, é uma política que a gente, daquele momento, a gente pensava. Quando a gente via as dificuldades todas enfrentadas no bairro, enfrentadas pelas pessoas, principalmente nas escolas públicas. E por conta dessa nossa trajetória, esse fortalecimento da importância da educação na vida de uma pessoa, minha mãe, como educadora e professora, trouxe isso muito próximo para a vida da gente, a gente começou a enxergar a importância de discutir política já na juventude. Desde novo. E quando eu e minha irmã gêmeas, que a gente tem fatos assim bem bacanas para falar, né, esse fato da gente ser gêmeas, nós sempre estudamos na mesma sala de aula, sempre juntas, sempre unidas. E a gente sempre trabalhou e pensou muito próximo à questão social. As dificuldades que a gente via as pessoas enfrentando, que mesmo a gente morando em área carente, a gente não enfrentava da mesma forma que aquelas pessoas, porque a gente tinha uma família, né, formada sem as dificuldades. Meu pai era militar e minha mãe professora. Minha mãe começou a lecionar com 17 anos ainda, quando uma mulher quase não trabalhava. Verdade. Então, a gente veio dessa origem. Mas, querendo ou não, vocês estavam inseridos numa realidade social, né? Exatamente. E a gente vivenciando tudo isso, a gente percebeu que a educação era capaz de transformar a vida das pessoas. Né? E como conviver com isso dentro de uma área onde as pessoas, a prioridade era trabalhar para sobreviver. Sobreviverem. Para sobreviver. Então a gente tinha que dar muitos passos à frente para poder conseguir manter a sobrevivência do trabalho com a educação. E a partir disso aí a gente optou também em ser professora.
né? E fomos fazer formação de professores em escola pública. E dentro da sala de aula, enquanto educadores, tanto eu quanto a minha irmã gêmeas, Cris Gêmeas, a gente sempre teve essa preocupação social com os nossos alunos, né? As múltiplas realidades dentro de uma única sala de aula, né? E qual era a ferramenta que nós tínhamos para transformar a vida dessas pessoas, dos nossos alunos, dos quais a gente era responsável para formar enquanto cidadãos na questão da aprendizagem cognitiva, mas principalmente na questão também da formação do cidadão enquanto pessoa, né? Na formação do bem. E aí a gente começou a se preocupar com as questões sociais e a política pública, que muitas vezes, por não existir, trazia prejuízos para dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro da casa e o lar das pessoas. Bem, Cris, eu primeiro quero parabenizá-lo, né? Não só você, como toda a sua família. Lá em casa é mais ou menos assim. Minha mãe também professora. Minha mãe lecionou muitos anos na rede pública e na rede privada. Minha irmã também fez normal no Instituto Roberto Silveira, lá em Duque de Caxias. E eu não poderia ficar longe e resolvi também fiz matemática e seguimos na sala de aula. Então, parabéns. É uma profissão muito valorosa. E eu queria fazer uma pergunta, Cris. Como ser filho de professor, acompanhar as dificuldades da educação nas nossas cidades, né? Na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro? Como foi essa sua experiência como aluna? Então, a gente sabe que dentro da política pública se fala muito da valorização da educação, né? Como gestão pública, mas a realidade não é essa. A educação ela não é valorizada, principalmente os profissionais da educação, né? E estar em sala de aula em rede pública, a dedicação desses profissionais da educação, dos professores, não só dos professores, nós precisamos nos remeter também a todos os profissionais dentro das unidades de ensino que trabalham a questão da educação, cada um nas suas especificidades, como a questão do administrativo, da secretaria, desde o auxiliar de serviços gerais, da cozinha, porque todos esses profissionais, eles ocupam esse espaço e esse ambiente de aprendizagem, né? E a gente precisa, quando fala de valorização dos profissionais da educação, a gente precisa reforçar que a gente precisa valorizar todos os profissionais e não só o somente professor, os né? professores. Exatamente. Todos os profissionais são importantes no ambiente escolar. Desde o porteiro que recepciona o aluno, a tia da limpeza que deixa um ambiente favorável ao ensino e aprendizagem. Então a gente precisa dar uma atenção a essas pessoas. E o que eu percebo como educador, gestor escolar, que hoje estou, como político também, já fui vereador. Então a gente percebe, e se eu estiver errado você, por favor, me corrija, que principalmente no Rio de Janeiro a gente não vê uma política voltada para a educação. A gente vê alguns projetos que deram certo, mas você não tem um projeto específico de valorização do corpo docente. Você não percebe um projeto como hoje tem no Ceará, que hoje os alunos são um dos maiores índices de aprovação no Brasil no ITA. Então, é um trabalho de valorização. Como que você enxerga isso na nossa realidade hoje no estado do Rio de Janeiro? Então, na Baixada Fluminense, principalmente, né, essas dificuldades elas são muito latentes. A gente trabalha com os alunos na sala de aula, né, cada um com a sua realidade. E aí, quando a gente vem para a sala de aula, vou dar um exemplo de material escolar, né, que a gente espera que na sala de aula, é aquela ferramenta que as pessoas precisam, os alunos precisam para a aprendizagem, muitas vezes eles não tinham, né? Então, quando a gente fala de política pública, de gestão de educação, dar o suporte de material pedagógico, não só para os alunos, mas também para os professores trabalharem em sala de aula, a tecnologia que hoje se espera que todas as escolas tenham
para que acompanhe, né, a modernidade, hoje que nós estamos vendo. Isso não acontece em muitas escolas da Baixada Fluminense. E esses alunos acabam ficando atrás na questão da aprendizagem, porque ela ultrapassa os muros da escola, porque a tecnologia hoje ela é fundamental, para a ampliação do conhecimento. Né? As crianças ela tem uma realidade hoje que ela não tem um contato com todas as ferramentas que em outros espaços sociais, né, de escolas, principalmente particulares, tem. Então, a gente fala com alunos, por exemplo, que não tem o mínimo de material higiênico, escova de dente e pasta de dente. Lamentável. Exato. E aí você vai trabalhar a questão da higiene, não que ele não queira, mas não tem. Não tem recurso suficiente. Exato. Né? É uma realidade a qual ele não está conseguindo acessar. Né? Então, tem certas coisas que a gente coloca justamente para o... Eu atuei muito, né? Sou também oriundo da escola pública, né? Cliente da escola pública. E atuando em movimentos sociais. E uma das discussões que nós fizemos há muito tempo atrás, que até já falei isso aqui anteriormente, que era justamente a gente ter que tirar xerox ou comprar o livro na escola pública. Se eu estou na escola pública, ela tem que ser gratuito. Do momento que eu compro o livro, ela deixa de ser gratuito, se torna uma escola particular. Porque o ensino, nesse momento, está sendo particular, estou comprando ele. Né? Então, nós começamos a fazer esse levantamento sociocultural e econômico por amostragem e apresentar as instituições devidas justamente por causa dessa realidade. O aluno quer aprender, mas não tem acesso a esse material. Mas dentro dessa luta toda, Cris-Geme, né? Uma das coisas que eu acho interessante é justamente essa particularidade sua e da sua irmã. Né? E aí quero saber um pouquinho mais também sobre essa ligação, né, sua, da sua irmã, as histórias, como é que se deu esse desenvolvimento, né, tanto da magistratura, vocês duas, né, até mesmo a época de namoro, como é que foi, como é que começou, né, porque nós somos literalmente uma construção social, essa nossa construção que vai determinar a nossa intervenção na sociedade e as mudanças que nós queremos nela. Né? Então, dentro disso, quero pegar um pouquinho aí como é que é essa história aí de vocês duas, na época da escola, as tripulias, porque eu sei que gêmeos homem pensa de uma forma e gêmeas mulheres de outra, né? Conta aí pra gente aí. Então, a história minha e da minha irmã é uma história muito bonita, porque desde o nosso nascimento, a gente sempre... Minha mãe conta que a gente enfrentou problemas de saúde. Eu, por exemplo, a gente nasceu prematura de 7 meses, né? E eu permaneci no hospital, minha irmã foi para casa. E esse distanciamento que houve entre eu ficar no hospital e minha irmã ir para casa, minha irmã ficou doente, teve que voltar para o hospital e ficar ao meu lado. E só assim depois eu tive alta e viemos para casa. Então... nascemos de 7 meses, antes do tempo, numa época muito difícil, que minha mãe nem sabia que eram gêmeos, foi saber muito perto, né? Então, a nossa história já começa a partir daí, né, que a gente percebe. E nós nos sentimos uma pessoa só, de fato. Né? As pessoas perguntam, gêmeos, sente quando o outro está bem ou não está? Se eu estiver na minha vida emocional muito bem, feliz, se ela não estiver, vocês não vão conseguir enxergar essa felicidade em mim e vice-versa. Então, essa ligação, e nós somos gêmeas univitelinas, né? A mesma placenta, a nossa ligação é muito grande. Né? Então, quando a gente começou a estudar, sempre estudamos na mesma sala de aula, sempre unidas. Mas deixando muito claro que nós éramos unidas, mas a gente tinha as nossas independências enquanto... cidadã. De diferenças, né? De diferenças. Mas a unidade era muito grande. Aí eu vou contar uma história para vocês que é bem bacana. Né? Quando a gente foi fazer o pré-vestibular na universidade, na UERJ, a nossa preocupação, a gente estudou a vida toda juntas, né? Formação de professores juntas em escola pública. A gente passaria juntas também. E a nossa surpresa foi que as duas passaram juntas e fomos para a mesma sala de aula também na faculdade pública, na UERJ. Poxa.
E terminamos a formação na UERJ após 5 anos. E aí fomos ser professoras também. Passamos em concursos juntas. A nossa pontuação escolar era muito próxima, né? Ainda bem, né? Perto de uma da outra. Porque a maior dificuldade de gêneros, que o pessoal fala assim, Não quando rolava uma. cola? Exatamente, mas a gente sempre estudou muito junto, então a gente tinha as mesmas dificuldades e as mesmas facilidades E acabavam também superaram todos esses obstáculos juntas, né? juntas. E os professores falavam assim: se uma ficar na prova final, eu coloco as duas, que eu não vou saber quem vem fazer. Ou seja, não podia ficar de recuperação, senão a outra ficava mesmo, Jamais. mesmo com nota. Agora, Cris, uma curiosidade. Vocês, quantas gêmeas, já enganaram algum namorado? Não. Então, nós somos mulheres, né? A gente tinha preocupação muito grande em relação a isso. Engraçado que eu tinha uma preocupação quando eu estava com o namorado. Eu sempre falei assim, ó, tu avisa teus amigos e a tua família que eu sou irmã gêmea, idêntica, que minha irmã, já na época já era casada, é casada. Então, se alguém da família nos vê, né, com uma outra pessoa, para não levar a mal, porque nós somos gêmeas idênticas. Então, a gente sempre teve essa preocupação, enquanto nós mulheres, né? Agora, já percebeu a confusão dos namorados? Sim, a gente percebia. De longe, quando vai chegando, a gente já tem um preparo, né? De avisar antes. Olha, eu sou a Cristina, não sou a Cristiane. Você até, no bate-papo antes, falou que seu marido era meio desligado. Desligado ia chegando, minha irmã já avisava logo. Olha, eu sou a Cristiane. Que legal, isso aí é uma coisa muito... Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida pública. Antes de ser vereadora, como e quando você decidiu entrar na vida pública? Então, eu e minha irmã, a gente foi trabalhar na prefeitura de Mesquita, ainda na gestão do prefeito Arthur Messias, na educação. E aí a gente começou a trabalhar a questão da educação, dessas prioridades que a gente enxergava que iria mudar, transformar a vida daquelas crianças da Baixada Fluminense, mais necessariamente na cidade de Mesquita. Então, todas aquelas dificuldades que nós enxergávamos na sala de aula, que os nossos alunos e pais de alunos também enfrentavam no seu dia a dia, a gente trouxe para isso, para a política pública, dentro do executivo, como prioridade. Então, não adiantava trabalhar somente a questão da educação, tinha que trabalhar também a questão da assistência social e da saúde dessas crianças, né? Então, a gente entendia que existia 3 pontos eixos fundamentais para que a gente conseguisse transformar a vida dessas famílias e dar oportunidade para todas essas crianças crescerem com a oportunidade de igualdade, que era o nosso foco, né? Então, a gente trabalhava mesmo na educação, tentando fazer a integração entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência, né? E o prefeito Arthur Messias, ele dava essa autonomia para essas sugestões que eram tão reais para a gente, que a gente vivenciava. Então, as práticas pedagógicas, né, eram trabalhadas também em função de atendimentos também da assistência social com aquelas famílias, né, que era o enfrentamento da violência, que era a questão de falta de documentação, né, a falta de dignidade daquelas famílias nas áreas de vulnerabilidade social, né, e a questão da saúde, que muitas vezes as crianças não conseguiam aprender também por falta de atendimento na saúde. Não conseguiam ter uma aprendizagem como deveria, também por falta de condições sociais, não se alimentavam. Então, essa nossa preocupação veio a partir daí. E, a partir desse momento, quando o prefeito não já tinha tido a reeleição, a população começou a pedir: Cris, o que vai ser da gente se vocês saírem da executiva? Aí, nesse momento, então, justamente querer você colocando esse trabalho de vocês, qual foi o instante que vocês pensaram fora da caixinha assim, vamos dar continuidade? Porque, na verdade, vocês fizeram um trabalho, além da educação, de articulação, articuladoras, né? Como você colocou, assistência social, saúde, e acaba com isso também, às vezes, acredito eu, né, que é o próximo passo, empregabilidade, né, que acaba justamente essa demanda. É uma mãe, às vezes muito mãe solo, né, que está lá batalhando, criando seus filhos com todas as dificuldades, então vocês têm que se articular e
conseguir dar um norte, ajudar ela a dar um norte melhor na vida dela e dos filhos. Que é uma realidade da Baixada Fluminense. Então, qual foi o momento que vocês tiveram esse estalo, pensando fora da caixinha, assim, para ir mais a fundo nessa demanda política e então se lançar candidata a vereadoras, né? Porque, na verdade, é um voto para 2 vereadoras, né? Voto em uma e em 2 trabalhando, É. né? Então, o pensando fora da caixinha foram as pessoas, foi a população mesmo. Porque eles sempre nos identificavam como Cris ou Gêmeos. Era a identificação que tinha do nosso trabalho dentro da cidade. E as pessoas falavam, Cris, o que vai ser da gente? Se vocês não estiverem mais no executivo, quem é que vai poder enxergar essas dificuldades que a gente vai enfrentando e ajudar através de políticas? Então, a população, porque você não vem candidata a vereadora. E isso nos remeteu realmente à continuidade de uma luta por aquelas pessoas que mais precisavam, principalmente. E aí, o início dessa ideia do legislativo foi a partir do pedido da população. Então, vamos lutar, vamos continuar lutando pelas pessoas através de uma cadeira do legislativo. Que legal. Primeiro eu quero parabenizar pela coragem, né? A gente sabe que, por mais que se digam, que se pronuncie apoio à mulher na política, na vida pública, mas a gente sabe que é difícil para a mulher. Entendeu? Então, eu fui vereador e fui vereador com 4 vereadoras, criei um laço de amizade com elas e eu sei o que elas passavam, né? A dificuldade. Qual é a maior dificuldade de vocês sendo vereadoras na cidade de Mesquita? Então, a minha irmã teve 2 mandatos de vereadora. Ela entrou para a história da cidade como a única vereadora mulher reeleita na cidade, com o dobro de votos, né? E depois ela veio disputando a candidatura no último pleito a prefeita da cidade. E aí que eu me coloquei como candidata a vereadora, né? Porque ela veio disputando também como prefeita da cidade de Mesquita. Ela não se elegeu, mas foi a segunda mais votada, e eu me elegi como vereadora da cidade. Então, juntas, nós temos 3 mandatos na cidade de Mesquita para dar continuidade a esse trabalho de luta pela população. Mas tanto o mandato dela quanto o meu mandato nunca foram fáceis, porque mulher estar na política, e aí você falou tão bem que já esteve enquanto vereador acompanhando também algumas vereadoras e sabe que não é fácil, né? Uma mulher ocupar um espaço na sociedade, ela precisa ser muito aguerrida, né? E dentro da política mais ainda. Hoje a gente ouve falar que o lugar de mulher é na política, é onde ela quiser, mas ainda assim, quando chega no campo político, a gente esbarra na violência política de gênero, que é o que eu venho enfrentando. Minha irmã enfrentou muito nos mandatos dela, mas eu enfrento muito mais ainda, né, que é a violência política em si, de não ter oportunidade de me colocar e ter o respeito da fiscalização, como a gente sempre se colocou, como agente fiscalizador, né? E quando você coloca essa posição de defender o povo, indo contra um sistema que é montado dentro de uma cidade, aí você sofre todas as violências políticas, principalmente de gênero. Nós temos uma cidade, hoje, nesse mandato, eu era a única mulher vereadora na cidade, são 12 cadeiras, eu única mulher, e 11 homens que eram base aliada do governo municipal. E eu me coloquei não como oposição, me coloquei como um mandato independente, crítico, né, que tem a posição de defender as ações que o executivo faça de benefício para a população e de cobrar ao executivo as ações que não eram realizadas e que a população precisava ser atendida. Porque até então também é necessário isso, né? Porque, na verdade, o que acontece muito, no meu ponto de vista, enquanto eleitor, enquanto cidadão, né, ou ativista social,
o político, às vezes, se cercam de pessoas que só falam que ele está certo. E esse é o verdadeiro engano. Porque acaba colocando a cabeça desse político na guilhotina. Justamente quando você cerca de pessoas que não são capazes de dizer que você está errando, né, estão te enganando. Então, e é um engraçado entre aspas, né, na verdade, não tem nada de engraçado, mas o discurso hoje social é que é a vez e a voz da mulher, né? Mas quando a mulher tem a voz, tentam calar essa voz. E como que você, mesmo com essa luta toda, o que faz você continuar a desejar e a querer permanecer nessa luta? O que te motiva? Você tocou num assunto fundamental. O que nos motivou a trabalhar a questão da política pública é saber que a política pública transforma a vida das famílias, do município, de um estado e de um país. E quando essa política pública ela é ocupada por pessoas que queiram realmente lutar pelo povo para garantir os seus direitos, ela acontece. Mas muitas vezes as pessoas que ocupam aquelas cadeiras, esse não é o real interesse. E aí quando você esbarra nesse conflito de ações e de intenções, é muito difícil. Quando a gente vem dentro de um mandato como agente fiscalizador, como agente que cria leis que realmente vão beneficiar aqueles moradores, aquele bairro na ponta, e essas ações não saem do papel, né? A fiscalização ela não acontece de fato porque te tiram o direito de fiscalizar, não te dando informações. Quando te tiram o direito de criar as leis e ter essas leis aprovadas e saídas do papel. Que você foi vereador de mandato e sabe que muitas vezes são leis importantes que são aprovadas pela Câmara. Se são sancionadas pelo prefeito, muitas vezes são, mas não são executadas. Não saem do papel. Não saem do papel. E muitas vezes essas leis, se você é um vereador que está fazendo uma lei que realmente vai beneficiar a população, que não existe um interesse para aquilo, a sua lei ela não é sancionada pelo executivo. Eu tive essa experiência. É muito chato. Ainda mais quando você trabalha em prol da população, né? Agora eu tenho uma pergunta, ô Cris. Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o alto índice de feminicídio no nosso país, né? A gente percebe que muitas mulheres têm sido vítimas dos seus parceiros, têm sido vítimas de homens, né? Eu nem posso usar essa palavra porque desonra, né, a criatura criada por Deus, mas sobre esses crápulas que agridem mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, o que você pensa, se você já pensou algum projeto de lei, algo dentro da sua cidade contra o feminicídio. Então, a gente vivencia a política fora do gabinete, a gente vivencia a política dentro da casa dos moradores. E essa realidade é uma realidade que a gente enfrenta e sente na pele ao lado das mulheres das quais a gente tem o contato. Todos os projetos de leis, tanto da vereadora Cris Gêmeas, quanto os projetos de leis elaborados pelo meu mandato, Ana Cris Gêmeas, sempre foram feitos com pessoas que passam pelo drama, pelo problema. Porque você pode ter uma ideia do que é ser vítima, né, de um câncer ou ser vítima de feminicídio. Mas quem passa por aquilo, a própria vítima ou os familiares, eles podem integrar junto ao mandato para discutir, criar leis para impedir que aquilo ali continue acontecendo. Então, a gente viu que dentro da Baixada Fluminense, principalmente, a gente não fala sobre a questão social, não, porque o feminicídio ele acontece em todas as classes sociais.
muitas vezes Exatamente. mascarada. A violência contra a mulher, muitas vezes abafada até nas classes sociais mais altas. Verdade. Porque Manter o não status. expõe, exatamente. Já nas classes sociais de vulnerabilidade, a gente vê isso num número muito maior, porque as mulheres também elas se submetem por conta da questão financeira. Da dependência. Né? E aí essa dependência, ela vem em relação a seus familiares também. Só que quando ela permanece naquela casa, sendo vítima de violência física, moral, psicológica, ela não está só ela sendo vítima, e sim os seus filhos também, todos os seus familiares. Então a gente vê que o feminicídio, né, quando chega nesse nível de violência física, de morte, né, ela já vem acontecendo há muitos anos, até chegar nesse nível da violência física e a mulher ser assassinada dentro da sua própria casa, na frente dos seus filhos. Então, o feminicídio é uma dependência ainda das mulheres em relação àqueles homens. Então, quando a gente consegue fazer a política pública acontecer para que aquela mulher se sinta protegida, ela consegue se afastar do agressor antes que chegue a esse nível de feminicídio. Aí a gente fala da dependência emocional, sentimental. Né? É aquela mulher que ama mais o homem do que a si própria. Mas aí também é uma questão de política pública, você conseguir dar o suporte para essa mulher entender que ela precisa valorizar a si mesma, né? E aí ela se sentir com a autoestima elevada, que muitas vezes não tem. Saber que tem vida após aquele relacionamento. Saber que tem vida e que ela tem condições de sobreviver sozinha, sem essa dependência emocional e financeira. Porque são duas dependências que envolvem essas pessoas que passam pelo feminicídio, né? É acreditar que o homem ele vai mudar, que aí a dependência emocional de amar tanto e achar que aquilo ali vai ser um objeto de mudança, e aí junta também com a questão da dependência financeira e dos filhos, que muitas vezes as mulheres elas passam por esse drama por considerar que aquele homem não é um bom marido, mas é um bom pai. Só que ele deixa de ser um bom pai porque ele agride a ela e reflete nas crianças. Claro, isso aí não do momento que ele não é um bom marido, ele não é um bom pai. Não vai ser um bom pai. Não é um bom pai. Tem essas... as pessoas ficam, às vezes, num lúdico que não é saudável, né? E justamente sobre... Além do feminicídio, né? Ou essa bandeira que é mais do que importante, quais outras leis que você hoje identifica que foram importantes, tanto no mandato da sua irmã, quanto no seu? Porque você mesmo colocou, e eu acho interessante isso, que na verdade não é um mandato da sua irmã ou seu, é de vocês, e além de vocês, como você fala, né, que vocês estão na rua, é um mandato coletivo, né, essa experiência. Então, quais são as leis que você acha interessante pontuar nesse mandatos que são construídos aí? Então, eu vou começar de uma das leis que nós fizemos a proposição, junto com pessoas que passavam pelo mesmo drama, que é criar uma cota de oportunidades de emprego para as mulheres que passavam pelo processo de violência, né? Que tivesse esse diagnóstico, tivesse também feita a ocorrência também, né, em delegacia, e precisava dessas medidas aí de independência financeira. A gente criou projetos de leis priorizando uma porcentagem de oportunidades de empregos para essas mulheres vítimas de violências, lógico, acompanhadas pela Secretaria de Assistência, acompanhadas pela Secretaria de Saúde. E esse projeto foi aprovado pela Câmara, mas não foi sancionado pelo prefeito. O prefeito não sancionou? Não sancionou. Nós tivemos aí outro projeto importante, que aí já é da questão da saúde, né, que as mulheres elas acabam cuidando da família e esquecem da sua própria saúde, né? A questão do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama e outros problemas que acometem as mulheres, né? E o projeto de câncer de mama da Cris Gêmeas,
Quem foi para a tribuna fazer a defesa foi uma menina, que na época ela tinha 18 anos, que perdeu o namorado por conta do câncer, né? Quando descobriu que tinha câncer, ele se afastou. E ela teve essa luta intensa em relação ao tratamento do câncer, ainda muito nova, muito jovem. E ela ajudou a construir, a elaborar o projeto de combate e prevenção ao câncer de mama, né, através de ações, né, através da Secretaria de Saúde, como uma própria mamografia própria da cidade de Mesquita, que não ficasse dependendo de uma fila de espera. Né? E quando ela usa a tribuna, na época a gente chama Lei Vi Silva, porque cada lei que é proposta tem o nome da pessoa que está ali fazendo a defesa. Legal, diferente. Fora da caixinha. Fora da caixinha. E aí ela vai para a tribuna, que também é outra luta, porque para você abrir espaço para que o morador possa usar a tribuna, a defesa desse projeto era feita pela vereadora num tempo menor e um tempo maior pelas pessoas que passavam pelo problema e que ajudaram a construir o projeto de lei. Né? Muito legal. E Isso usa esse espaço. Só que no meu mandato, essa oportunidade nós não tivemos. Eu fui cerceada em todas as vezes que eu tentei fazer um projeto de lei e as pessoas que fizeram o projeto de lei junto com a gente usarem a tribuna. Agora que absurdo. Agora, uma pergunta que eu fiquei... A Câmara não derrubou o veto do prefeito na assinatura desse projeto de lei de percentual para as mulheres vítimas de feminicídio? Eles não derrubam nem o veto de projeto deles. Quem muitas vezes ia defender o projeto elaborado por eles, que era vetado pelo Executivo Municipal, era o meu mandato. Meu Deus. Que eu achava um absurdo. Praticamente 80% dos projetos elaborados eram vetados. Agora, isso é um absurdo. Você, cidadão do bem aí que acompanha o nosso programa, vai um aviso, né? Vamos votar com consciência, porque o prefeito vetar faz parte do jogo político. Agora, os vereadores não derrubarem um veto de uma lei aprovada na própria Câmara é um absurdo. E o mais interessante é o seguinte, essa prática que eu nunca soube, fora da sua experiência, da experiência do mandato de vocês, né? Eu sempre coloco vocês mesmo, porque é um mandato, né, de 2 vereadoras. Eu não escutei isso em nenhum canto dos 5.000 e poucos municípios do país em que você coloca justamente o cidadão, porque o cidadão só ter voz no dia da eleição é fácil. Mas não, calma aí. O vereador parlamentar, seja deputado estadual, deputado federal, senador, ele é minha voz. Então, por que um representante de uma associação de moradores, ou por que um representante de associação de algum movimento trabalhistas, ou até mesmo também de empresários, né, através de suas associações, não pode ir lá fazer uma defesa na casa que é do povo? E vocês literalmente colocando na prática aquilo que está na teoria. Né? Se a casa, se o parlamento, a fala é do povo, então que dê voz ao povo. E dentro dessa luta, mais do que calar a sua voz lá em Mesquita, a tentativa de calar, que não calaram e não vão calar, eles estão tentando calar a voz do povo, daqueles mesmo a qual eles estão lá para representar. Exatamente. Né? É um absurdo. Então, eu acompanhando mais sua história, sabendo, né, os mais, qual a sua perspectiva? Eu sei que não pode falar detalhes, né? Também não é isso, mas sim, dentro da sua esperança, dessa sua luta que você continua, perspectiva na questão jurídica, é possível, vamos ganhar, vamos batalhar para... Então, quero saber dessa visão, né? Para que as pessoas, todos que vão assistir o nosso podcast, estejam assistindo, mas também as pessoas de Mesquita, né? Que eu acho que num primeiro momento, são os mais atingidos, no momento que não tem um mandato popular e coletivo. E depois, querendo ou não, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil, que perde, né,
um mandato tão importante, porque é uma crescente. Você é uma vereadora, né? Ou melhor, são 2 vereadoras atuantes, a perspectiva é de crescimento. Então, como é que está essa visão de vocês nessa luta jurídica? Então, o nosso mandato de vereança, a gente não ocupou o espaço da cadeira legislativa para ter poder. Muito pelo contrário. Nós ocupamos o espaço da cadeira legislativa para poder fazer. Então, o nosso foco sempre foi a política pública, porque a política pública é a coisa mais linda do mundo, porque ela é feita para o coletivo, para transformar a vida das pessoas no coletivo. Né? A política pública que se enxerga hoje, que a gente enfrenta, que são as covardias, para quem vai contra um sistema perverso, muitas vezes, de quem ocupa aquelas cadeiras, que não tem o mesmo propósito que o seu, que é de enxergar que você é capaz de mudar a vida daquele cidadão. Você perguntou o que nos motiva, na pergunta anterior, a continuar na política, passando por tantas provações. Por tantas mazelas. A gente se pergunta porque a gente abre mão e muitas vezes está com a família. Exatamente. Né, para se dedicar. E a gente sabe que não existe uma folha que não caia sem que seja permissão de Deus. Né? E a oportunidade de assumir uma cadeira foi a oportunidade que Deus nos deu e o povo confiou. Então, quando o povo confia em você, você desiste dessa luta, você está deixando aquela população órfã da sua luta, porque você sabe que está ocupando aquela cadeira para, de fato, fazer a mudança na vida daquelas pessoas, né? Transformar a vida das pessoas de alguma forma. Porque quando a gente fala de tapar um buraco, a gente fala de vida. Porque quando você desvia do buraco, você atropela alguém, as pessoas morrem. Quando você fala de uma luz que se apaga, que você precisa dar melhor qualidade para aquele espaço físico, você traz a segurança para aquelas pessoas. Quando você fala de uma pessoa que usa, ainda como a gente viu na cidade de Mesquita, bolsa de mercado como fralda geriátrica descartável, porque não tinha uma fralda e a fralda é cara, você sabe que a sua luta vai transformar a vida daquelas pessoas e dar dignidade. Quando você leva uma pessoa a um hospital para que ela tenha garantia dos seus direitos naquele hospital de ser atendida, principalmente câncer, que o médico fala que ela perdeu a oportunidade de... O que houve com a senhora? A senhora perdeu a oportunidade de lutar pela sua vida. Ela não perdeu a oportunidade de lutar pela vida porque ela não quis. Porque o poder público deixou que ela perdesse o direito de lutar pela vida. Pelo tempo que se levou para um diagnóstico de câncer. Então, quando a gente olha tudo que a gente enfrenta, que é a covardia, que é a violência política de gênero, né? Nas suas ações a gente enxerga que o nosso papel é muito maior do que se possa imaginar. Quando eu pedi a transparência dos dinheiros públicos que eram gastos na Câmara, que abriu um processo de investigação, que culminou no afastamento criminal do presidente daquela casa, que eu fui ameaçada informalmente de ser caçada por qualquer motivo que eles pudessem criar, eu falei, vocês me caçam, mas vocês não me calam. Porque eu ocupei essa cadeira pela confiança da população para defender o povo. Não me interessa permanecer numa cadeira se eu não puder lutar pelas pessoas, não fiscalizar o dinheiro público e não lutar pela garantia da dignidade das pessoas nos seus lares, através das políticas públicas, que é a nossa responsabilidade. Então, eu não vou recuar, eu vou permanecer na luta. Vocês podem me caçar, mas eu não paro de fiscalizar. E assim foi feito. Voltei pela justiça por 2 vezes e ainda está tramitando, porque agora eu fui afastada novamente, aguardando uma decisão judicial de segunda instância, mas confiando, porque os motivos que eles fizeram uma cassação interna na Casa Legislativa foi uma cassação política, não foi jurídica. Inventaram 1000 motivos, mas foi uma cassação política. Mas o afastamento do presidente num processo de investigação que culminou através de uma decisão de uma juíza, no afastamento dele por várias irregularidades, né, cometidas de desvio de dinheiro daquela Casa Legislativa gravíssimos,
não abriram nenhuma CPI quanto àquele presidente afastado, não abriram nenhum tipo de ato de código de ética e nem colocaram nenhum suplente no lugar dele, ocupando espaço que há 10 meses está vazio. Que isso, 10 meses e não Não colocaram nenhum vereador? Não. Que absurdo. A Mas não minha tem um cadeira tempo foi do regimento? Tem, são 120 dias, 120 se não dias. me engano, mas eles alegam que a justiça determinou o afastamento dele com o ganho dos proventos, mas a gente sabe que eles burlam o regimento interno, porque a justiça ela determinou o afastamento dele para a investigação, é uma medida cautelar, preventiva. Porém, se ele se mantém afastado por uma medida judicial, existe o regimento interno da Casa Legislativa, Claro. que faz com que eles abram um processo para suspender o pagamento dele e envie essa informação para a Justiça, determinando que o regimento interno cumpra o período de afastamento, porque a cidade não pode ficar com uma cadeira ociosa. Ociosa, ainda mais pagando a pessoa que não está legislando. Que não está legislando. Então, enquanto eles tiverem essas estratégias para burlar o que precisa ser feito, a cidade de Mesquita não vai avançar. É triste uma realidade dessa, né? É interessante, ouvindo a sua fala, né? Eu começo a fazer... Passa um filme, né, de notícias que aparecem na TV e tudo mais, e até pensando, colocar da seguinte forma, vejo você colocando e realmente a emoção vem, né? Mas isso não é desqualificar, porque às vezes as pessoas querem colocar que a emoção desqualifica. Na verdade, não. Acho que quando a gente começa a não se tornar mais humanos, a gente não sente mais a dor do próximo, né? Não se coloca no lugar do próximo. Então a gente para de se emocionar, começa a ser uma coisa corriqueira, tratar justamente o eleitor, tratar o ser humano como objeto, como troca de moedas. Isso é ruim. Aí isso começa a fazer a má política. E vendo você colocando aí, deu para perceber várias vezes, né? Aí demonstra a verdade na fala. E espero mesmo que Mesquita possa ter você novamente como vereadora. Acredito que estou na torcida, né? E tem a possibilidade de fazer algum ato político lá, de vocês fazer movimentação. Eu sei que é difícil mobilizar a sociedade, porque o trabalhador, a mãe, está no dia a dia, né? De poder conseguir levar o sustento para casa. Então, participar de política fica mais difícil, né? Mas vocês lá têm essa perspectiva de poder fazer essa mobilidade política também nas ruas, redes sociais, para que a população possa ter ciência? Como é que está essa noção da população de Mesquita em relação a essa discussão? Então, a nossa trajetória política do mandato Cris Gêmeas e Ana Cris Gêmeas, ela por si só se defende porque as pessoas sempre souberam que o nosso trabalho sempre foi muito íntegro, voltado para a política pública na cidade, né? Da forma como deve ser feita, né? É a política pública decente. Então, a nossa defesa é a nossa história, né? A nossa trajetória histórica e política, não só na cidade de Mesquita, mas na Baixada Fluminense. Hoje a gente reserva um momento de preservar a população em relação a isso. Mas a gente espera que a população enxergue, né, todos os atos covardes que são realizados na busca de tentar calar a voz daquela que se coloca na defesa da população, principalmente da população mais desfavorecida, que está lá escondida dentro dos bairros da Chatuba, Maria Cristina, Jacutinga, né, Vila Norma, que fica escondida como se não existisse uma cidade com prioridades de atendimento dentro dos bairros, onde só os principais centros e vias de percurso das pessoas que precisassem de atendimento, de visibilidade, no tipo de urbanização, a cidade bonita, mas que não funciona de fato na dignidade da população. Eu digo que as luzes não têm que estar no muro de uma supervia para iluminar imagens. As luzes têm que estar
na vida das pessoas, trazendo dignidade para cada cidadão, principalmente nesses locais que mais carecem. E assim, sabendo desse fato aí agora, você não conseguiu o seu corpo jurídico, não conseguiu nenhum liminar, quanto que julgasse a causa, você voltasse para o mandato? A gente está ainda nesse processo ainda de decisão. Existe um prazo de defesa da Câmara em relação para ela se pronunciar em relação às aberturas, né, de CPI, cassação interna política daquela Casa Legislativa. Porque para ser cassado você teria que ter um crime, né? Ter cometido algum crime. Exato. Exatamente. E aí, a segunda instância, ela vai fazer essa avaliação, ainda está tramitando, e a gente aguarda aí esse prazo, né, para que a gente consiga retornar para o mandato e continuar ainda enquanto mandato, na luta, porque eu continuo na luta pelos moradores, independente de ocupar aquela cadeira naquela tribuna, porque a nossa voz, ela não se cala. Perfeito. Para a gente poder, infelizmente, encerrar esse bate-papo nosso, qual a sua visão de mundo e de educação? Né? Eu sei que falamos sobre sua luta, mas qual a visão que você tem de mundo? Né? Porque uma coisa que eu aprendi é a forma que a gente vê o mundo é a forma que a gente vai atuar nele, né? Interagir com ele. Eu só quero, antes de falar esse momento importante final, né, nossa visão de mundo, é que precisa ser enxergado que hoje muitas câmaras elas utilizam da estratégia de um regimento interno para tentar calar a voz daqueles, né, mulheres ou homens, que se levantam em favor da população e vão contra um sistema. Hoje, a estratégia política é ameaça de cassação. E aí, se a gente recua com as nossas lutas, ninguém nunca mais vai ter a coragem de enfrentar um sistema para defender o povo. Então, quando a gente vai para esse enfrentamento, mesmo que isso nos custe um mandato, né, eleito democraticamente pelo povo, que é soberano nessa eleição, se você recuar, você não vai ter a luta ampliada para que outras pessoas de gerações futuras tenham essa mesma coragem de lutar e garantir o direito da população através de um mandato, ou seja, de vereador, ou através de um mandato que seja de prefeito no executivo. Então, o que a gente está falando é de algo muito grave, das estratégias que se põem hoje muito mais fortes contra as mulheres parlamentares, não só vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais, federais, senadoras, contra as mulheres. Porque pensam diferente e agem diferente como muitos outros que estão acostumados com um sistema, muitas vezes perverso, dentro de uma Câmara. E você continua sendo a única vereadora ou tem mais mulheres hoje? Não, eu era a única vereadora sentada naquela cadeira do Legislativo. E hoje não tem nenhuma? Não. Que absurdo. Então... É importante ressaltar o grande orgulho que eu tenho pela Cris Gêmeas, a minha irmã gêmea. Vamos ter a oportunidade de trazê-la aqui para a gente falar sobre as nossas histórias de gêmeos, mas dizer que o mais importante é que durante toda a nossa vida nós pensamos fora da caixinha. Pensamos fora da caixinha em trabalhar a política pública para transformar uma sociedade. E é o que a gente espera que todos vocês façam, que sempre avancem pensando fora da caixinha. Muitíssimo obrigado, minha amiga Cris. Cris, assim, quero, fundo do coração, agradecer a você, dizer que estou muito surpreso por saber que na Baixada Fluminense tem uma guerreira, tem alguém que não só defendendo as mulheres, mas defendendo aqueles menos favorecidos e defendendo a educação, que é algo que eu amo, né, que me faz tão bem falar de educação. Parabéns, força para você. Espero que Deus te ilumine e que logo, logo a justiça seja restabelecida. Exato.
e que o mandato continue sendo coletivo, plural, popular. E agradecer a todos, né, que possam continuar se inscrevendo no nosso canal, divulgar nosso podcast. É sempre tentar pensar fora da caixinha. E esse foi mais um episódio. Pensando fora da caixinha. Porque o nosso pensamento nunca mais será o mesmo.